Ok, gente. Boa tarde a todos. Nesse momento nós vamos iniciar mais uma aula de filosofia com a turma dos primeiros anos B, C e D, vespertino da nossa escola C. Salomão Curidade. Então, mais uma vez eu desejo boa tarde a todos. Na aula passada nós estudamos sobre os principais períodos da história da filosofia, tá? Nós estudamos sobre a filosofia antiga, certo? Que compreende do século 6 a.C. ao século 6 depois de Cristo. Assim como a nossa história ela é dividida em períodos, o professor de história já deve ter trabalhado isso com vocês, não é? Como idade, como a pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. A filosofia também ela é dividida nesses períodos. Então, o primeiro grande período da filosofia é a Idade Antiga. Aí na página 58, eu até peço que quem está sem o livro, pegue o livro de filosofia, por favor, para nós acompanharmos, tá? Pega o livro de vocês, filosofia. Na página 58, nós temos uma pintura famosíssima de Rafael Sanzio. Tá? A pintura de Rafael Sanzio, a Escola de Atenas. A Escola de Atenas, um clássico de Rafael Sanzio, uma das principais obras de Rafael Sanzio. Nessa pintura, vocês veem duas pessoas no centro, tá? Livro de Filosofia, página 58. Vocês veem duas pessoas aí no centro, tá? Um senhor com a barba um pouco mais longa, cabelo branco, e o outro com um pouco mais clara, né? Os críticos dizem que esses dois são Sócrates, esse mais velhinho seja Sócrates, e o outro é Platão, tá? Os dois maiores filósofos da história da filosofia. Tá? Então, esses dois, eles representam, são os maiores ícones do período da filosofia antiga. Nessa imagem, na pintura de Rafael Sanzio, vocês observam que há um debate entre os personagens, alguns estão escrevendo, não é? Alguns estão tocando algum instrumento, alguns estão conversando, mas a grande maioria aí com um papel, não é? Um papel e fazendo as suas anotações, tá? Fazendo as suas anotações. Então, a Escola de Atenas, essa obra representa o interesse que os gregos tinham pela curiosidade, pelo novo, pela razão, pelo pensamento, pela discussão, pelo debate. Tá? Então, essas são as principais características do período da filosofia antiga. E a filosofia medieval? Tá? Quais são as principais características da filosofia medieval? Saindo da filosofia do período antigo, indo para a filosofia do período medieval. Página 61. A página 61, aí no início, nós temos algumas principais características, como a criação do mundo por Deus. O entendimento de Deus concebe as ideias das coisas e a vontade divina as cria, fazendo existir. O pensamento predominante na filosofia medieval é a religiosidade, a crença em Deus e que nesse Deus criador de todas as coisas. A diferença e separação entre infinito Deus e finito homem. Então, a partir dessa religiosidade, o homem tem uma compreensão de que ele é finito, ou seja, ele não é eterno, ele tem uma data de validade, um começo, um meio e um fim, tá? E que Deus, ele é infinito, tá? Nunca teve começo e nunca terá fim. A diferença também, uma das características da filosofia medieval, é a diferença entre a razão e a fé. Entre a razão e a fé. A razão, a primeira, deve ser subordinada à segunda. Então, ou seja, nesse período, a razão ela deveria, de certa forma, ser
subordinada à fé. Diferente do período antigo, não é da filosofia antiga, em que o que predominava não era a fé, mas sim a razão. No período medieval, a fé predominava, ou seja, a fé era mais importante do que a razão, tá? A fé era mais importante do que a razão nesse período da filosofia medieval. Nós estamos estudando os principais períodos da filosofia, da história da filosofia. Então, no período medieval, a fé era muito mais importante do que a razão, tá? Vamos lá. A separação entre o corpo e a alma. Corpo, matéria, o corpo, matéria, e a alma, espírito, a parte imaterial. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Na página 62, gente, nós temos aí a filosofia da Renascença, tá? No século XIV e no século XV. A filosofia da Renascença, no século XIV e século XV. Bom, quais são os pontos de partida da filosofia em diferentes épocas? Tá? Então, a filosofia antiga, como a natureza, como foco, a patrística e escolástica, Deus está no centro, o renascimento, o homem está no centro. Então, a filosofia do período da Renascença, do Renascimento, né, na disciplina de arte, você já deve ter estudado, ou estudar sobre o Renascimento, né, um período em que o homem valoriza a razão mais do que a fé, razão mais do que a religião. Então, é nesse período em que o homem ele utiliza estar no centro de tudo, né? O antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É quando o homem está no centro de tudo. Eu peço para os colegas que chegaram agora, liguem a câmera aí, por favor, tá? Liguem a câmera porque nós estamos gravando a aula e precisa contabilizar. Quem não liga não aparece na gravação. Na página 62, nós temos aí uma pintura muito importante, muito conhecida também, de Leonardo da Vinci, tá? 1490, que é o homem vitruviano, tá? O homem vitruviano. Essa pintura, ela é um marco do Renascimento, tá? Porque ela aborda exatamente nesse ponto em que nós estamos discutindo, onde o homem está no centro de tudo, tá? Que o homem está no centro de tudo, certo? Vamos adiantar aqui mais um pouquinho. E na filosofia moderna, gente, quais são as principais características da filosofia moderna? O primeiro é o surgimento do conhecimento, o conceito, não é? E do surgimento. Aliás, desculpa, o surgimento do sujeito do conhecimento. Ou seja, o conhecimento ele surge aí como algo mais importante, tá, da história da filosofia. Uma outra característica importante também da filosofia moderna é a resposta a essas perguntas constitui a segunda grande mudança teórica, que diz respeito ao objeto do conhecimento, onde vai surgir na filosofia moderna o cognitivo. O que é o cognitivo? É a palavra originada do latim, cognoscere, ou seja, conhecer. No caso, trata-se dos processos mentais que permitem o conhecimento. O que isso significa? Isso significa que esse conhecimento, essa razão, na filosofia moderna, era a característica assim, mais relevante. Tá? Então, a filosofia, ela trabalha com isso, com o cognitivo, filosofia moderna, com o cognitivo. O que é o cognitivo? É conhecimento. Nós vivemos um mundo em que o conhecimento ele é muito importante. Tá? Se não fosse o conhecimento, vocês não teriam condições de estar aqui nesse momento, nessa videoconferência.
se vocês não tivessem um conhecimento de baixar o aplicativo, não tivessem o conhecimento de ligar a câmera, ligar o áudio, não é? Ir lá no Play Store, então, utilizar o aplicativo. Muitas pessoas nesse momento, infelizmente, estão sem assistir às aulas por falta desse conhecimento, tá? Ah, professor, vão ser prejudicadas? Não, esses casos nós vamos ver com bastante responsabilidade, tá? E terão essas aulas novamente. Agora, o conhecimento ele é muito importante, porque o conhecimento ele nos dá poder. Existe uma frase que o conhecimento te proporciona poder, tá? O conhecimento ele é muito importante. Olha só, o que que nós estamos enfrentando hoje no mundo? Estamos enfrentando uma pandemia, o Covid-19. O mundo inteiro está, todos os cientistas, os pesquisadores, não é? Os médicos, os infectologistas, todos estão debruçados nesse vírus, o Covid-19, buscando entender e buscando uma vacina, buscando conhecimento sobre esse vírus, para combatê-lo. Nós já chegamos até lá, hoje existe uma vacina para o Covid-19? Não, não existe. Tá? Hoje existe um tratamento eficaz para a Covid-19, diz, olha, esse tratamento aqui, ele é eficaz, é comprovado, não existe. Por quê? Porque é novo, o mundo inteiro está fechado, as pessoas estão morrendo, tudo por falta de quê? Por falta de conhecimento. Se nós tivéssemos conhecimento de como criar uma vacina, o mundo já estaria, todo mundo, nós estaríamos na sala de aula, o mundo já voltaria à normalidade. Mas por falta desse conhecimento de como elaborar essa vacina, nós estamos em isolamento social. Então, o conhecimento é tudo, gente. O conhecimento é muito importante. Tá? Vocês vão estudar também aí sobre a filosofia contemporânea. Tá? A filosofia contemporânea ela abrange o pensamento que vai dos meados do século XIX aos nossos dias. Então, qual é a data da filosofia contemporânea? A data da filosofia contemporânea é do século XIX até os nossos dias. Tá? Do século XIX até os nossos dias. Então, gente, quais são os principais períodos da história da filosofia? Filosofia antiga, filosofia medieval, tá? Filosofia clássica ou moderna e a filosofia contemporânea, que vai desde o século XIX até os nossos dias. Professor, não existe mais filosofia, não existe mais filósofos. Claro que existe. Ainda existem os filósofos da atualidade, tá? Vocês lembram da cantora, a Valesca Popozuda? Quem é que lembra? Vocês lembram? Que ela disse, ela se considerou que era uma filósofa contemporânea, né? E que aí causou um burburinho pela parte acadêmica e tudo mais. É porque a filosofia, para você ser um filósofo contemporâneo, você tem que ser um estudioso do assunto, tá? E existem aí grandes nomes da filosofia. 10 minutinhos para nós finalizarmos. Existem aí grandes nomes da filosofia contemporânea. Tá? Alguém aqui conhece algum filósofo contemporâneo? Quem conhece? Pode levantar a mão e falar. Eu ativei o som de vocês. Alguém aí conhece? Não. Rapaz, eu não conheço ninguém. Cita o nome aí de algum filósofo contemporâneo. Filósofo contemporâneo? Eu não vi filósofo contemporâneo. Deixa eu pesquisar no Google aqui, professor. Nietzsche, professor. Nietzsche? É. Quem mais? Filósofo contemporâneo. Sai daí, sai. Gente, olha só, existe o professor... Deixa eu...
Professor Mário Sérgio Cortella, que é um dos grandes filósofos aí do contemporâneo, tá? Muito bom, existem várias publicações dele, tá? Vocês podem seguir no Instagram, tá? Em vez de vocês seguirem qualquer coisa no Instagram, segue lá o professor Mário, o nome dele aí, ó, Sérgio Cortella, tá? Professor Cortella. Siga ele lá no Insta, eu acho que todo mundo aí tem Instagram, tá E bom? professor, não tem uma. Não, eu tomei banho mesmo. Professor, existe um outro filósofo muito conhecido, E professor, que é o tem, Pondé. o, tem o Leandro Carnal também. Ótimo, já ia digitar sobre ele. O Luiz Pondé, tá? Pondé, que é ótimo também. Oh, essa câmera. E o que a colega falou é o Karnal, tá? Luiz Felipe Pondé, deixa eu colocar aqui. Luiz Felipe. Nossa aula está acabando, eu vou ter que correr. Luiz Felipe Pondé. Vocês vão seguir esses três aí no Instagram, tá certo? E no Twitter também. E Leandro Carnal. Leandro Carnal. Então, esses são os três principais filósofos, só que o Carnal ele é historiador. O Sérgio Cortella e o Luiz Felipe Pondé, eles são filósofos mesmo, formados em filosofia, tá? Inclusive, o professor, os dois, o Pondé ainda está na faculdade, né? É professor na universidade, e o Cortella já foi professor por muitos anos, hoje só é escritor e palestrante, tá bom? Mas os três são ótimos, né? No campo aí da filosofia, de filósofos contemporâneos. Ah, deixa eu encerrar. Anotaram aqui o nome dos três, gente? Posso encerrar o compartilhamento do quadro branco? Tire um print aí da tela com o nome desses três. Tá? Printaram? Deixa eu interromper o compartilhamento. Certo. O trabalho da semana, que eu vou passar para vocês, eu vou postar no grupo. Eu vou criar aqui um PDF e vou postar no grupo, tá certo? Vocês vão assistir no YouTube todo um debate. Eu não posso sair daqui. Vocês vão assistir um debate desses três sobre felicidade, tá? E depois disso vocês vão fazer um resumo para mim sobre esse debate, um debate no Roda Viva sobre felicidade, onde reúne os três, tá? O Luiz Felipe Pondé, o Cortella e o professor Karnal, tá bom? Eu vou mandar no grupo o link, tá? No YouTube, vocês vão assistir em casa pelo celular, o link no YouTube, e vocês vão assistir também, aliás, vão assistir e depois vão fazer um resumo e mandar no meu e-mail ou no meu WhatsApp, certo? Uma outra informação importante é que essa aula vocês poderão ver novamente no meu canal no YouTube. Qual é o meu canal no YouTube? Robson Lourenço. Tá? Vão lá no meu canal, essa aula vai estar disponível no meu canal. Tá certo? Surgiu alguma dúvida, você pode lá voltar no canal e assistir o vídeo, que aí vocês vão tirar todas as dúvidas. Tá certo, gente? E professor, Sim. é para fazer um resumo de quê mesmo? Do negócio que você vai mandar o link. Do vídeo que vocês vão assistir, que é um debate entre esses três filósofos. Tá? No slide, eu vou mandar o slide no grupo, explicando direitinho como é que vocês vão fazer esse trabalho. Tá?
Aliás, eu vou mandar um PDF para vocês no grupo. E aí, esse PDF, vocês vão ler direitinho as orientações e vão fazer o trabalho. Tá certo? Alguma dúvida? Nós temos ainda 3 minutinhos aí de reunião. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode falar. Olha, um detalhe importante. Eu não estou tendo tempo, porque nós temos eu tenho trabalho mais de 10 turmas, vai dar um média de 400 alunos. Então, eu não consigo responder todos os alunos no meu PV, porque são muitas mensagens ao mesmo tempo. Então, às vezes, se eu não responder você, é porque eu não tive... Às vezes, eu perdi a mensagem, porque eu já estou em todos os grupos das salas, não é? E já estou também em outros grupos, outra escola que eu trabalho. Então, são muitas mensagens ao mesmo tempo, tá? Então, se tiver alguma dúvida, os melhores momentos é aqui no Zoom, para nós tirarmos essas dúvidas, tá bom? Mas eu acredito que não ficou nenhuma dúvida, tá certo? O nosso próximo encontro vai ser na Professor, próxima quarta-feira. Sim, Bruna. quantas linhas? Lá eu vou colocar a orientação, tudo direitinho, viu? Tá. Tá bom? Então, inclusive a data de entrega vai estar tudo no PDF, explicando exatamente tudo. Tá bom? Nosso próximo encontro será quarta-feira, tá bom, gente? Um forte abraço a todos e Deus abençoe todos vocês. Tchau. Valeu, professor.